A paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos a este vídeo. Fico muito feliz que vocês estão aqui. E eu quero falar um pouco do Evangelho de João, que é uma obra bem densa e profunda. Ela tem 21 capítulos ao todo e quase 900 versículos. E hoje nós vamos estudar o prólogo, que é a parte introdutória do texto, que ela vai no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18. E eu dividi o prólogo em 4 partes, para não ficar tão longo o nosso estudo. E eu dividi em quatro partes, e a primeira é a eternidade do Verbo, que vai do verso 1 ao verso 5. E a segunda parte é o testemunho e a tragédia da rejeição, que vai do verso 6 ao verso 13. E o mistério da encarnação, que é o verso 14 e 15. E a última parte, que é a plenitude da graça, que é o verso 16 até o verso 18. E nesse vídeo, vamos estudar a primeira parte, que é a eternidade do Verbo, que é no capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. E se você deseja mergulhar na essência eterna do nosso Salvador, que é Jesus Cristo, então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Dessa forma, nós vamos caminhar juntos para o entendimento da vida que há no nosso Senhor Jesus, e também você ajuda que esta palavra alcance mais corações, dando like, viu? Então, vamos para o texto, né? A gente vai ler o texto completo do 1 ao 18, mas esse vídeo aqui ele vai focar principalmente nos 5 primeiros versículos. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos creem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a luz verdadeira que ilumina a todo o homem, que estava vindo ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e afirma: Este é aquele de quem eu disse, e quem vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Pela tradição e também confirmada pelo pai da Igreja, Irineu de Lyon situa que este evangelho
foi escrito em Éfeso. Diferente de Mateus, que escreveu para judeus, ou Marcos, que escreveu para os romanos, João escreve para um ambiente plural de pessoas. A primeira geração de apóstolos já havia morrido, com exceção de João, que ainda estava vivo. Então, houve-se a necessidade de escrever um novo texto, um novo evangelho para consolidar a fé dos novos crentes que não tinham visto Jesus fisicamente, e também de combater o desânimo e a confusão teológica que havia naquele período. Principalmente dois problemas que havia no período do primeiro século, quando João escreveu o evangelho dele, que era o gnosticismo, que estava iniciando ali, surgia ali, naquele período, essa heresia terrível, que acredita que o espírito é bom, mas a matéria, que é o corpo, né, o corpo físico, ele é essencialmente mal. Logo, Deus jamais se torna carne. E a resposta de João no prólogo vai confrontar diretamente esse pensamento no verso 14, que ele diz: o verbo se fez carne. Veja só, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o gnosticismo acreditava que Deus, ele, por ser bom, por ser espírito, ele não pode intervir e nem entrar no físico. E João, nesse verso, ele está desconstruindo essa filosofia gnóstica, afirmando que a santidade de Deus entrou na matéria humana sem se corromper. E existia o segundo problema também naquela época, que era o culto a João Batista. João Batista, ele foi uma figura muito importante e ele causou um impacto muito grande em Israel. O seu ministério foi tão poderoso que mesmo décadas depois de sua morte, grupos de discípulos dele continuavam espalhados por todo o Império Romano. Lá em Atos 19, do versículo 1 ao 7, o apóstolo Paulo encontra alguns desses discípulos em Éfeso que não conheciam a Jesus, mas somente o batismo de João. E alguns desses discípulos, eles acreditavam que João Batista era o Messias final. E isso é comprovado também por alguns documentos de um historiador, que é o Flávio Joséfo, que mostra que esse movimento dos batistas aqui não a denominação batista, mas os seguidores de João Batista, era muito forte e muitos viam João até mesmo superior a Jesus, porque João batizou Jesus. E isso levou a esse grave erro de que João era superior a Jesus ou que ele mesmo era o próprio Messias. A resposta de João, escrita aqui no prólogo, vem com o intuito de colocar João Batista no lugar dele. Não para diminuir ele como homem, mas para exaltar Cristo como Deus. Veja só, no verso 1, Cristo ele é dito que ele existe desde o princípio. Já no verso 6, diz que João Batista ele foi um homem enviado, ou seja, ele teve um começo, ele está preso ao tempo, como eu e como você. No verso 9, João ele vai dizer que Jesus é a luz verdadeira. Já no verso 8, que vai confrontar claramente, diz que João, o Batista, que não é o mesmo João que escreveu o Evangelho, são Joãos diferentes, diz que ele não era luz. Veja só no verso 8. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. Ou seja, João ele vem para dar testemunho de Jesus. E no verso 3 diz que Cristo é o Criador de tudo. Diz que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. Já no verso 6 diz que João é apenas um homem. E no verso 15
diz que Jesus tem a primazia absoluta. E o mesmo verso diz que João, ele é o precursor que aponta para Jesus. Então havia esse conflito entre os seguidores de João, o Batista, que era primo de Jesus, com os cristãos que seguiam a Cristo. Então havia necessidade de escrever esse evangelho. João escreve, né, para um grupo de cristãos que lutava tanto com o gnosticismo, que nega que Deus pode se tornar matéria, e também lutavam contra os seguidores de João, que acreditavam que João estava acima de Jesus. Também há 4 pontos que eu quero destacar no prólogo, que o primeiro é a divindade absoluta e a preexistência de Cristo. O maior argumento contra o unitarismo e o arianismo, que é a ideia de que Jesus foi criado, ou seja, Jesus teve um começo, é de que o Verbo era Deus. Esse é o maior argumento. Ele rejeita qualquer tentativa de traduzir como um Deus, né? Como alguns defendem que Jesus ele é um Deus, mas a palavra diz que que o Verbo era Deus. Isso defende que Jesus é o Filho que é consubstancial ao Pai. No primeiro vídeo aqui do canal eu contei uma história de que eu tinha uma colega que ela não acreditava em Deus porque ela tinha essa ideia de que Jesus, ele, por ser Deus, né, ele veio muito tempo depois do mundo, que o mundo já existia há muito tempo quando Jesus veio, e por isso ela não acreditava que em Deus, porque ela dizia Jesus é Deus, então o mundo já existia antes de Deus, então não foi Deus que criou o mundo, mas foi uma evolução, né? No caso, não é essa ideia que ela acreditava no evolucionismo, mas aqui também é um ponto onde que a Bíblia deixa claro que Jesus já existia bem antes da criação do mundo. O segundo ponto que eu quero destacar é a clareza da doutrina da Trindade. O prólogo estabelece o que chamamos de distinção de pessoas e unidade de essências. O fato de o Verbo estar com Deus prova que o Filho não é o Pai, que essa é uma das ideias do unicismo, que existe Deus e que ele, uma hora é o Pai, outra hora ele é o Filho, outra hora ele é o Espírito Santo. E a palavra que diz claramente que o Filho não é o Pai. E o outro ponto é o fato de ser Deus, prova que não são dois deuses, perdão, gente. Que não são dois deuses, mas que é um só Deus, que subsiste em formas distintas, ou seja, é uma trindade. Deus é a essência, digamos assim, a essência é uma, mas são 3 personalidades que coexistem ali. Para ilustrar isso, eu gosto de dizer que, claro que uma ilustração ela não é perfeita, toda ilustração ela é imperfeita, e não dá para entender toda a existência de Deus, né, com ilustração falha, né, porque Deus ele é infinito, ele é eterno, então não dá para uma coisa que é finita e não é eterna explicar toda a complexidade de Deus, mas digamos assim, a essência de Deus é o H2O da água. E a água ela se apresenta em 3 estados, né, que é a forma líquida, a forma gasosa e a forma sólida. É o gelo, ela ela é a mesma coisa em essência, né, a mesma molécula, só que você consegue segurar, né, na mão, digamos assim, que é a parte sólida, que é o gelo. Ela também se apresenta de forma líquida, aí você não consegue segurar ela na mão, né, porque você tenta pegar ela, a não ser que você faça uma concha assim com a mão, mas ela ainda assim ela escapa, né, entre os dedos. E a forma gasosa que está no ar, muitas vezes a gente só consegue ver ali a fumaça, né, do vapor de água, mas
ela acaba se dissipando no ar e a gente não consegue nem ver, muito menos tocar. E o terceiro ponto é a encarnação, que lá no versículo 14 diz que o Verbo se fez carne. E isso é visto como um ápice da graça, né? Que é a humilhação e a exaltação. O Logos, ele não deixa de ser Deus ao se tornar homem, né? E um novo tabernáculo, ou seja, ele habitou no nosso meio. Isso é lido como um cumprimento de toda a sombra do Antigo Testamento. A gente entende que o Antigo Testamento ele é sombra do Novo, né? Das coisas que estão lá são sombras que apontam para Jesus. E Jesus é o lugar onde o sacrifício perfeito acontece e onde a presença de Deus repousa. O quarto ponto é a salvação pela graça, que a gente encontra lá no versículo 12 e 13. E João ele expressa claramente que os filhos de Deus, que somos eu e você, nós não nascemos da vontade humana, ou seja, não foi a nossa vontade de, eu quero seguir Jesus, mas de Deus. Deus é que nos chama. E isso reforça que a regeneração procede da fé, né? E aí o homem está morto nas trevas, não pode escolher a luz, a menos que a luz alcance primeiro pela graça soberana. É isso que eu estou falando, gente. O Espírito Santo ele trabalha na nossa vida e aí a partir disso, né, que a obra do Espírito Santo é nos convencer, a partir disso é que nós vamos nos achegando a Cristo. A salvação não é apenas um perdão. Tipo assim, eu pequei e Deus me perdoou, não é isso. A salvação ela é mudança de status, tanto jurídico como familiar, de uma criatura rebelde. Né? Eu e você éramos rebeldes contra Deus, para nos tornarmos filhos de Deus. E essa mudança, ela não... E isso demonstra para a gente que a salvação ela não é apenas um perdão, tipo, eu pequei, Deus me perdoou. Não, isso muda totalmente nosso estado jurídico de condenados a perdoados por Deus, né? E de criaturas rebeldes, que eu e você nos rebelamos contra Deus para nos tornarmos filhos de Deus através da obra de Jesus Cristo. Então a gente vai entrar agora no estudo, né? Isso aqui só foi um contexto, né, do contexto geral do prólogo, né, dos 18 versículos ali que a gente leu. E agora a gente vai entrar no texto mesmo, que é no capítulo 1 ao capítulo 5, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Lembrem-se, gente, de se inscrever aqui no canal para vocês receberem os próximos estudos sobre o Evangelho de João. Né? A gente está fazendo uma série aqui e esse aqui é o primeiro vídeo do estudo em si, mas da nossa série é o nosso segundo vídeo. O nosso primeiro vídeo foi o contexto do Evangelho de João e agora nós estamos entrando diretamente no texto. Vamos lá, versículo 1. Com a sua Bíblia na mão, diz: no princípio era o Verbo. Isso aqui é a parte A, né, do versículo. Se você é novo na fé, os versículos são divididos, né, em parte A, B e C. Alguns versículos menores são só a parte A e B, né, e alguns versículos ainda menores nem dá para dividir, né, mas esse versículo aqui ele pode ser dividido em 3 partes, A, B e C. E aqui no princípio era o Verbo. A mesma palavra que está lá em Gênesis, no princípio, mas com uma diferença importante. Lá em Gênesis, o princípio lá, né, que diz, no princípio que criou Deus, ou no princípio Deus criou, né, aponta ali para uma partida temporal ali, a criação material. Em João, o princípio refere-se à eternidade absoluta. Lá em Gênesis, fala do princípio ali a partir do momento da criação. João vai muito antes disso. Ele vai na eternidade. No princípio, lá antes de tudo.
quer dizer que Jesus já existia. Era, né? No princípio era. Quando o princípio começou, digamos assim, o princípio de Gênesis, o verbo ele já estava lá. No grego, o verbo é logos. E João usa esse termo, logos, né, que servia de uma ponte, né, que ligava tanto os gregos quanto os judeus. Para o grego, o logos é a razão impessoal que ordena o universo. E para o judeu, era a palavra criadora de Deus. Então, o apóstolo João ele funde esses dois conceitos. A razão que ordena o cosmos não é uma fórmula matemática, uma lógica filosófica, mas é uma pessoa. Essa é a base para a pré-existência de Cristo. Jesus ele não passou a existir, ele sempre foi, ou seja, ele sempre existiu. Podemos relacionar este princípio com Provérbios 8, 22 e 23, onde a sabedoria afirma ter sido estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Ou seja, no princípio era o verbo. Significa que você nunca encontrará um ponto na história ou na pré-história onde Jesus Cristo não estivesse presente, ativo e soberano. E a parte B do versículo 1 diz: e o verbo estava com Deus. Literalmente significa o verbo estava face a face com Deus. Isso sugere uma comunhão ativa, dinâmica e eterna, não apenas uma proximidade física, mas o verbo encontra sua alegria e foco voltados para o Pai. João ele está estabelecendo que o verbo ele é distinto do Pai. Eles não são a mesma pessoa. Eles estão em uma relação um com o outro. Deus é uma essência, mas subsiste em pessoas distintas. E a parte B do versículo garante que o Filho não é o Pai. É o que a gente já tinha dito antes, né? Jesus é o único que pode nos levar ao Pai, porque ele sempre esteve face a face com o Pai. Ele é o único que conhece o Pai intimamente. E a nossa comunhão com Deus só é possível porque somos incluídos nessa comunhão que o Verbo já tinha com o Pai. E o versículo continua na parte C: e o Verbo era Deus. João está dizendo aquilo que Deus é em essência. O Verbo também é. O Verbo pertence à mesma categoria divina, sem ser a mesma pessoa que o Pai. Essa afirmação de que Jesus possui todos os atributos, a glória, o poder que pertence exclusivamente a Deus. Ela garante que Jesus não é um Deus menor, nem um anjo que Deus elevou, né, a categoria, mas ele é Deus no sentido absoluto. Então, João 1:1, ele afirma essas três coisas. Primeiro, o Verbo é eterno. Segundo, o Verbo é uma pessoa distinta do Pai. E terceiro, o Verbo é um com o Pai em essência. E isso vai de encontro com Isaías 9, versículo 6, que diz: onde o Messias é chamado de Deus forte. A centralidade de Cristo aqui é vital para o Evangelho. Se Jesus não fosse Deus, ele não poderia nos salvar. Somente um sacrifício de valor infinito, ou seja, divino, poderia pagar uma dívida infinita, que é o nosso pecado contra Deus. O Verbo ser Deus é o que torna João 3,16 possível. E eu espero que vocês estejam gostando desse estudo, né? Então, vamos continuar. No versículo 2 está escrito: ele estava no princípio com Deus. Parece que é a mesma coisa, né? Parece que é a mesma que João só está repetindo o que ele falou na primeira parte. Mas isso aqui não é uma mera repetição do que já foi dito no versículo anterior. Quando a Bíblia ela repete uma coisa, é porque ela está dando ênfase, consolidando aquela informação. João está apontando diretamente para o Verbo, que ele acabou de descrever como eterno, relacional e divino.
é uma forma de dizer este mesmo, nenhum outro. Em outras palavras, quando o João ele repete ali, né, digamos assim, uma forma de dizer é este mesmo, não é outro. Esse Jesus que eu estou falando para vocês, que é Deus, que ele estava lá no princípio, que ele estava no princípio, que ele é Deus e que ele estava com Deus. Não é outro que eu estou falando, é esse mesmo. Ou seja, ele está dando ênfase. E este versículo nos leva também, a gente pode conectar ele a Gênesis 1:6, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. Ele mostra que o nós da criação envolve também o Verbo que estava com Deus desde o princípio. E no versículo 3, o texto diz, aqui a gente já está no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui todas as coisas indica a totalidade do universo. Não se refere apenas ao mundo espiritual, mas a cada átomo, estrela e ser vivo. Por intermédio de, essa preposição no grego indica a agência. O Pai é a fonte da criação, mas é o Verbo, ele é o agente executor. O universo não foi feito apenas para ele, mas através dele. João ele utiliza essa construção paralela típica da poesia hebraica, né? Uma afirmação positiva. Todas as coisas foram feitas por ele. Depois, em seguida, uma negação total. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E isso aqui é para fechar qualquer brecha para exceções, né? Cristo, ele criou todas as coisas. Deus, né, ele fala, né, e o Cristo, ele age. Então, todas as coisas foram feitas por ele. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Isso demonstra que Jesus não faz parte da criação, mas ele está fora da criação. E no versículo 4, o texto diz: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Neste versículo, prova a aceidade do Filho. Ele tem a vida em si mesmo, não deriva de ninguém. O Verbo é a fonte de toda a vida, e ninguém vive se não for por ele. E esse versículo também mostra um contraste, que é, se o homem ele precisa da luz de Cristo, é porque em si mesmo ele está em trevas, como está lá em Efésios 5:8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então, esse versículo ele mostra que Jesus é a vida, e sem Jesus não existe vida. E ele é a luz que brilha, né, pra gente. Reforçando aquilo que eu já tinha falado. Nós estávamos perdidos, melhor dizendo, sem Cristo. E a partir de Cristo é que nós encontramos a vida eterna. Sem Cristo não é possível que existisse a vida, né? Só nele está a vida. Nenhuma outra filosofia, religião ou esforço humano possui o princípio vital necessário para a comunhão com Deus. O que o homem perdeu no jardim por causa do pecado, João revela que está preservado na pessoa do Verbo. Jesus é a verdadeira árvore da vida, acessível novamente. É isso que eu estou falando, gente. Não existe outra religião, outra filosofia que leve a Deus. Que eu já falei, não sei se foi no vídeo anterior ou se foi no primeiro vídeo aqui do canal, que existem uma teologia, né, ecumênica que diz que Jesus é apenas um caminho, mas a palavra de Deus é clara em dizer que o único caminho é Jesus. Sem Jesus, ninguém chega a Deus, ninguém consegue ir até o Pai. Cristo ele ressuscitou, né? Sem a ressurreição de Cristo, né, nós ainda estaríamos nas trevas. Então a morte não pode segurar Cristo.
E da mesma forma que Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos para a luz, né? Para a vida eterna. E isso tem que trazer esperança para a gente nesses períodos de trevas, independente do que aconteceu no passado, ou no presente, ou no futuro. Sem Cristo, nada mais importa. Então a gente deve se basear nossa fé nele, em Jesus. E aí chegamos no versículo 5, e eu não queria que esse vídeo ficasse tão longo, né, mas acabou ficando. Imagine se a gente fosse estudar todo o prólogo de uma vez, né? Então, vamos dar prosseguimento aqui. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, ou não a derrotaram. Enquanto nos versículos anteriores, João usa o passado para falar da eternidade e da criação, aqui ele diz que a luz está brilhando agora. É uma ação contínua que nunca cessou. As trevas representam a condição humana após a queda, o pecado e a cegueira espiritual, e que em sua condição caída não consegue compreender e acaba se revoltando contra Cristo. Mas Cristo, ele é o vencedor. Esse versículo é fundamental para nos dar esperança na soberania de Deus, mesmo no meio do mal. Existe um dualismo gnóstico muito no tempo de João, e hoje em filosofias orientais e esotéricas, de que acredita que o bem e o mal são forças equilibradas. João refuta isso categoricamente. Ele diz que a luz é o estado original eterno. As trevas são apenas a resistência que não consegue prevalecer. E essa resistência é nossa mesmo, né? A humanidade, quando ela cai, ela se revolta contra Deus. Por isso que algumas Bíblias, né, diz que as trevas não a compreenderam. Outras versões vão dizer as trevas não a derrotaram. A minha aqui, a versão Almeida, diz as trevas não prevaleceram ou derrotaram, né? Mas algumas versões vão dizer as trevas não compreenderam. E para concluir esse estudo, né, de João 1 a 5, eu deixei aqui uma breve conclusão. Jesus é o Senhor do tempo e da eternidade. Jesus não é um plano de emergência de Deus após a queda. Ele é o Logos que sempre esteve com o Pai. A unidade e distinção da Trindade. O Verbo está com Deus e o Verbo é Deus. Isso mostra a relação. Está com Deus, em essência, ele é Deus. Isso nos dá a base da doutrina da Trindade, que é essencial para a nossa adoração. E a dependência absoluta da criatura, né? Como todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, que está lá no versículo 3, concluímos que o universo não é autônomo, ele não surgiu de si mesmo, mas cada batida do seu coração e cada átomo do cosmos depende da sustentação contínua de Cristo. As trevas não podem compreender nem sufocar a luz. A vitória de Cristo é um fato estabelecido desde o princípio. João diz que nele estava a vida. No grego, essa vida é mais do que apenas o oxigênio que nós respiramos, né? O texto diz que a luz resplandece nas trevas. Observe que o verbo está no presente. Não diz que a luz brilhou lá há 2000 anos, mas que ela continua brilhando. E as trevas do seu passado, as trevas das suas dúvidas, as trevas deste século, ela não tem poder para apagar a luz que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, eu espero que esse estudo de hoje ele desperte em você o desejo, não de apenas ler a palavra de Deus, mas de realmente compreender com profundidade a palavra. Por isso eu quero te fazer um convite hoje. Eu deixei um link aqui na descrição para que você possa, próximo passo de crescimento espiritual. É uma oportunidade para você sair da superfície
e mergulhar no estudo que traz clareza e autoridade para a sua vida cristã. Então clica lá no link na descrição. E que o Senhor te abençoe. E que a paz do Senhor esteja sobre você. E a gente vamos nos ver no próximo estudo.